dados a partir de agora do Banco Central. A fonte. Junho de 2011 foi depois de nova barbeiragem do Banco Central pelo excesso, overdose, na macroeconomia prudencial. E, a partir de junho, a minha ex-aluna tomou a frente e falou, chega. Começou a cruzada da Dilma. Começa a atuação anticíclica dos bancos públicos, que vai até, eu não vou usar a famigerada manifestações de junho de 2013, mas foi quando a direita perdeu a vergonha e saiu do armário, depois de 30 anos. Viu que tinha espaço para ela. O susto foi tão grande que eu acho que o erro não foi da matriz macroeconômica, das cruzadas contra juros altos. Qualquer um que vê estatística internacional vê que os juros brasileiros são um absurdo comparativamente a outros países do mundo. O erro foi ter interrompido bruscamente essa política. Reversão súbita geralmente não dá certo em economia. Você vê que a partir daí os bancos públicos vão diminuindo o crédito, e eu vou mostrar depois a parte dos juros. Tá? E hoje é uma convergência para um patamar abaixo de 10, quando muito tempo ficou acima de 20. Mas eu vou detalhar para você entender o que se passou. O market share, durante a crise, os bancos públicos empatam com os bancos privados. E depois daquela reação da Dilma contra a macroeconomia prudencial, resolveu coordenar o Banco Central com o Ministério da Fazenda, coisa que não foi feita no primeiro mandato, na época Meirelles, que ameaça voltar. Aí abre a boca do lobo, o jacaré, que o market share hoje, banco público, 55%, e dos bancos privados, 30%. Não devem estar satisfeitos com o governo. Fica batendo panela, não ele, mas defensores dessa riqueza. E por que isso? Porque no início da crise, todos os bancos privados frearam, e os bancos públicos, que tomam decisão não baseada em expectativas do mercado, mas baseada em políticas públicas, não, portanto, não ficar contaminado, ter expectativas pessimistas, cresceram o crédito 55% no início da crise. Então ganharam o market share. Mas pela inatividade dos outros, pela passividade dos outros, pela vontade própria dos outros de frear. E os bancos públicos continuaram com as políticas públicas. Muito bem. Vamos ver o efeito disso. Aqui não está o BNDES, eu deixo para os dois que vão seguir, né, falar a respeito do BNDES. Aqui só bancos comerciais. Na programação inicial tinha sido convidado, provavelmente foi convidado, não puderam vir, o presidente do Banco do Brasil e da Caixa. Né? Eu queria mostrar esses dados e perguntar a eles. Ia criar uma saia justa. A Caixa Econômica Federal, uma participação no mercado de crédito subiu de 14,4% para 26,1%. E o Banco do Brasil ficou em torno dos 24%. Manteve-se no mesmo patamar. Evidente que chama atenção esses números. Mas a explicação é uma explicação, a minha hipótese, aliás, eu falei com o Guido Mantega na primeira reunião que ele teve quando ele assumiu na Febraban, ele perguntou para os banqueiros, como que eu faço para aumentar a relação crédito-PIB? Os banqueiros fizeram um cerco Lourenço, falaram nada. E aí eu estava representando a Caixa, falei, aumente o crédito imobiliário. Porque é um crédito de longo prazo, 20, 30, 35 anos, que entra na estatística e não sai. Ganha, a cada ano vai só acumulando esse crédito imobiliário. E aí explica ganho da participação do crédito. Hoje já é acima do Banco do Brasil, dado do Banco Central isso. A Caixa era tinha a maior carteira de crédito da América Latina até o ajuste em 2001. Então está voltando o que foi no passado. Tá? Crédito imobiliário sustenta em longo prazo. É normal isso. Tanto que o Banco do Brasil entrou em crédito imobiliário. E capitalização dos bancos, para a gente entender essa condenação, porque o Tesouro Nacional fez repasse para os bancos públicos federais, fazer CPI do BNDES. Por que foi feito isso? Os efeitos nós já vimos. Conseguiu a menor taxa de desemprego da história do Brasil numa época de crise mundial. Esse foi o efeito. E o custo? Caixa Econômica Federal continuou 4% em termos de capitais. Dados do Banco Central. O Banco do Brasil ficou 9%, 10%.
Ou seja, simplesmente manteve o mercado. Não foi dinheiro tirado do mercado para capitalizar. Foi dinheiro que o Tesouro Nacional não conseguia espaço no mercado de crédito, captar em longo prazo, fundo de longo prazo, com título de dívida pública, e repassava uma política extremamente inteligente, que quem fez? Os BRICS, que foram os maiores países emergentes do mundo, com maior taxa de crescimento na época de crise. E a Índia, a Rússia e a China têm bancos públicos com uma participação maior que a do Brasil, mesmo chegando considerando 55%. Então é aí que você vê a importância de ter esse instrumento, né, ativo.